Tier list dos ídolos do Flamengo nesse elenco de 2025. Porque dentro desse elenco, eu quero ver quem que a gente considera ídolo, quem que a gente não considera, quem que pode chegar lá. E eu quero fazer isso mesmo agora, nesse momento, no meio da temporada, porque no final do ano, quando ganha título, ou não, pelo amor de Deus, vai ganhar, isso muda. Então no final do ano a gente pode fazer uma nova depois aí, né, do decorrer da temporada. Mas nesse momento eu separei aqui os nossos tiers, porque se é uma tier list, tem que ter os tiers. E temos aqui os tiers, que são eles, top 5 da história, que são aqueles jogadores que não necessariamente eles são do top 5 da história do Flamengo, mas eles poderiam estar tranquilamente. Sabe assim? Porque, pô, a história do Flamengo é muito ampla, tem muitos ídolos, muitas gerações incríveis e tudo mais. Mas é um cara que não vai ser necessariamente unânime, né, de todo mundo. Mas poderia estar, né, de qualquer um. Ídolo, que é o cara que não necessariamente vai estar num top 5, mas é um cara também ídolo, tá ligado? Indiscutivelmente. Importante, que é aquele cara que não chega a ser ídolo, mas é um cara que a torcida lembra com carinho. Lembra com, pô, ele pode não ser ali o cara que foi o mais decisivo, que a gente vai lembrar como um ídolo supremo do time e tudo mais, mas ele é um cara importante na história, ele tem ali o seu lugar, ele tem carinho da torcida. Pode chegar, que são os caras que hoje não são ídolos, não são nem importantes ainda na história do clube, mas podem chegar lá, tá ligado? E o nunca serão, jamais serão, que é aquela frase do Tropa de Elite, que acho que tá bem claro, né? Nunca serão, jamais serão. Não vão chegar lá. Infelizmente. Ou felizmente. Aí depende do ponto de vista. Começando, como sempre, pelos nossos goleiros reservas, que eu vou colocar no Nunca Serão, Jamais Serão, todos dois. Um deles, que é o Matheus Cunha, já está inclusive de saída. O outro ainda nem jogou, então não faria muito sentido botar em outra coisa. Óbvio que, mas depois ele pode virar um ídolo. Pode. Hoje, nunca serão. Jamais serão. Rossi. O Rossi é polêmico, né? O Rossi é polêmico ainda mais na semana de um Flamengo e Vasco, em que o Flamengo empata com o Vasco em mais uma saída nojenta do Rossi. É difícil, diria Felipe Luiz. Mas eu vou ser sincero, não vou me deixar afetar, não vou ser prisioneiro do momento. Eu acho que o Rossi pode chegar. Porque o Rossi é um goleiro que, eu sei, ele tem suas falhas, mas eu acho ele um bom goleiro. Ele é um cara frio, ele é um cara líder, ele é pegador de pênalti, o que pra idolatria conta muito, porque numa disputa de pênalti ele pode ser um cara decisivo. Até agora não foi, mas também teve poucas. Acho que só teve uma, inclusive, que foi essa contra o Galo na Copa do Brasil. Então eu acho que o Rossi pode chegar. Acho que pode chegar. E já tem uma Copa do Brasil, né, do ano passado. Se ganha aí alguns títulos. Se a gente ganha, por exemplo, a Libertadores e um Brasileiro esse ano, eu acho que ele já passa pra cá pra importante. Mas isso aí a gente vai fazer no final do ano, se Deus quiser, depois de ganhar as duas. Beleza? Varela, eu também acho que... calma. Eu acho que também pode chegar. Eu acho que pode chegar. Porque é um jogador que ficou muito tempo ali sem ter oportunidade e também sem ter muita confiança, acho que própria e muito da torcida, acho que a torcida não tinha a menor confiança nele. E agora ele começou a jogar bem, tem sido bem importante, inclusive, né? Ele renovou e a torcida gosta dessas histórias de jogadores que não vinham bem e se tornam jogadores importantes. Rodinei, por exemplo, né? Um jogador que, se a gente fosse botar aqui, eu acho que seria importante, certo? Então eu acho que ele pode chegar. Talvez não em ídolo, talvez não em top 5 da história, mas eu acho que é importante, ele pode chegar. Emerson Royal é muito cedo pra dizer. Talvez a gente tivesse que botar um tiro aqui de muito cedo. Mas eu acho que o Royal é um... Até agora ele me parece nunca serão, jamais serão, tá? Mas eu vou botar também. Ô, gente. Por enquanto não foi suficiente pra mostrar nada. É muito cedo. Eu entendo. Talvez eu tivesse que botar um tier. Vou botar mais um tier aqui. É isso. Vamos botar aqui um tier. Aqui. Qual corzinha a gente bota? Vamos botar uma corzinha azulzinha, assim. Cedo. Não precisa ser tudo maiúsculo, né? Cedo, pronto. Que eu vou botar o Royal aqui.
Porque, por exemplo, o goleiro reserva aqui, que eu acho que é o Diogo Alves, não tem porquê. Mas o Royal, uma contratação, um jogador que tem passagem pela Europa, seleção, não sei o que, eu acho que faz mais sentido a gente botar aqui no Cido. Tá? Acho que tá claro, né, que o Cido é que não dá pra dizer ainda em qual tiro ele tá. Léo Ortiz. Léo Ortiz, ele é muito bom, né? Em qualidade, ele é um dos melhores. Um dos melhores da história. Tá ligado? Sim, zagueiro do Flamengo. Mas, eu acho que pra gente pensar aqui em idolatria, também precisa de mais título. Então, por mim, eu acho que ele ainda pode chegar. Mas ele já tá muito próximo do importante. Qualquer coisinha, um tropeço do Léo Ortiz aqui, ele já cai pra cima, né? Já cai pro importante. Já o Léo Pereira, pra mim, é importante na história do Flamengo. O cara tem Libertadores, 2 Copas do Brasil, também tem a história de superação. Eu acho ele um jogador importante na história. Alguns podem até dizer que é ídolo, mas eu ainda não coloco nesse lugar de idolatria, não. Pra mim é um jogador importante e tem tudo pra pavimentar cada vez mais seu espaço em ídolo, na minha visão, pelo menos. Nunca serão. Cleiton, né? Já tá de saída, inclusive. Final do ano, Cleiton já tá indo buscando seu rumo. E nunca teve continuidade. Não será ídolo do Flamengo. A não ser que retorne em algum momento, mas não é o caso. Danilo, eu acho que é cedo pra dizer. Ainda não dá pra botar num pode chegar aqui, porque não teve tempo, não teve lastro no Flamengo pra... É isso. É muito pouco tempo, muito pouco tempo. E nesse pouco tempo não teve nada que nos mostrasse ele. É isso, ele não tá sendo nem titular. Então não me parece justo botar ele no pode chegar, mas também não tenho a certeza de que nunca será, sabe? Mais ou menos parecido, mas acho que por estar aqui desde o ano passado, já ter sido importante para uma Copa do Brasil, é o Alexandro, e também ele é titular, né? Então isso faz, pra mim, ele estar aqui no pode chegar. Eu acho que ele pode chegar a ser importante, até ídolo. Né? Eu acho que ele tem uma passagem parecida com a do Felipe Luiz. Se você parar pra pensar além da posição, né? São jogadores que estavam na Europa e não tinham esse apelo todo aqui pro futebol brasileiro, uma certa desconfiança de alguns, e vem pro Flamengo e a gente vê que é um nível muito acima. O Alexandro me parece um cara que pode ainda chegar lá, chegar a ser um jogador importante, até um ídolo, quem sabe. O Vinha, eu acho que é cedo, apesar de engraçado, né? Porque ele tá há muito tempo no Flamengo, mas eu não consigo botar ele no pode chegar, porque ele passou muito tempo machucado. Quase toda a passagem dele no Flamengo, ele passou machucado ou se recuperando de lesão. E nesse momento ele é o terceiro reserva, né? Mais pela qualidade dele e tudo mais, né? Até pra gente ter hoje 3 laterais, um pouco mais velho já, o outro que a torcida não gosta. Eu acho que ele é possível que ele galgue parâmetros aqui, que ele consiga subir. Mas nesse momento, a indicativo mais é que ele não será ídolo, sabe? Então eu vou botar ele no Cido. Vou botar ele no Cido. Eu acho que é difícil dizer ainda. Que existe muita coisa muita água pra passar debaixo dessa ponte. Tá ligado? O Beijinho eu vou dizer que pode chegar. Eu sei que muita gente vai me criticar aqui, vai dizer que nunca será, que o Beijinho isso, que o Beijinho aquilo. O Ayrton Lucas não é esse jogador tão horroroso quanto vocês querem pintar não, tá, gente? O Ayrton Lucas, inclusive, é importantíssimo. Existe um mundo onde ele tá aqui. Porque o que ele faz na final da Libertadores de 2022 vai dizer que não foi importante. A entrada dele, expulso o jogador do Atlético Paranaense. Importantíssimo, gente. Tá? Eu ainda entendo que foi um jogo onde ele não era nem titular naquele time. Então a gente pode deixar ele, não pode chegar. Mas é inegável a importância dele para a história do Flamengo, tá? Gostem vocês ou não. Gostem vocês ou não. O Everton Araújo, nesse momento, parece muito que nunca será, mas é cedo. Jogador que veio da base. Eu acho que ele vai ser vendido e improvável que ele seja ídolo. A não ser que volte mais pra frente, mas aí não é a ideia. Não é a ideia do vídeo. Mas... Tô na dúvida. Oh, meu Deus. Cedo ou nunca serão? Eu vou dizer que é cedo. É um menino da base. Menino
bacana, né? Nem tanto, jogando bola pelo menos, mas de repente uma pessoa incrível. Talvez não com a bola nos pés, mas assim, é cedo pra dizer. É cedo. É cedo. O Pulgar não é importante ainda não. Ainda pode chegar. Ainda pode chegar. É um jogador que, pra mim, se ganhar, tem de tudo pra estar aqui nesse Flamengo ganhar esse ano. Tem de tudo pra já subir pra importante, mas ainda não. Tem só uma Copa do Brasil, né, jogando realmente como titular, assim. Então, pra mim ele pode chegar lá. Por enquanto, não é nem importante ainda na história. Vou pensar na história do Flamengo, pra mim não é importante. Tá? O nosso Alan, com todo respeito, Alan, nunca serão. Jamais serão. Jamais serão. Ídolo do Flamengo você nunca vai ser. Já deu pra, isso aí já deu pra ver. Certo? Jorginho, pra mim tá muito claro que pode chegar. Apesar de muito pouco tempo. É um jogador hoje que talvez seja o mais importante desse time do Flamengo. Ou dois, com certeza. Um jogador muito bom. E é isso, assim, apesar de muito pouco tempo, é um jogador histórico lá fora e tal, mas é titular, é muito importante, é o melhor. Então, pra mim, ele pode chegar. A mesma coisa vale pro Saul. Apesar de menos tempo ainda, eu acho que no caso dele, ele também já mostrou muita importância pra esse time do Flamengo. Não sei se eles dois, né? Aí vai ser uma coisa que a gente vai ter que ver quando terminar o ano. Se o Flamengo ganhar ou não alguma coisa. Mas me parece que eles já sobem pra cá se ganhar, né? Mas aí a gente vai ver. A gente vai ver como é que vai ser o decorrer do ano. O Carrascal é cedo, né? A gente viu basicamente um jogo dele titular, não dá pra ter muita noção do que ele pode fazer ou não. Se ele pode chegar. O De La Cruz, me parece que nunca será, infelizmente. Apesar de achar ele muito bom, tá? Eu acho ele muito bom. Muito bom. Mas, pra mim, ele nunca será ídolo. Porque não consegue jogar com frequência. Um jogador que vai jogar um jogo e ficar 4 parado, ficar 3 semanas fora, não vai ser ídolo. A não ser, claro, que aconteça algo muito fora da curva aqui. Que ele faça um gol de final de Libertadores, que ele tenha uma reta final de algum campeonato muito grande que ele consiga uma sequência, mas eu acho muito improvável. Até agora ele foi uma contratação que era muita expectativa e não gerou nada. Muito por conta dessa questão física, que eu entendo que não é culpa dele e tudo mais, justo, mas infelizmente estar disponível é uma necessidade e conta, entra nessa conta. Rascaeta é o primeiro top 5 da história, eu não vou nem ficar debatendo aqui, né? É óbvio que você pode falar, não, mas o meu top 5 é Júnior, Leandro, Nunes, Adílio e Andrade, beleza. Tudo bem. Mas se você quiser tirar um, botar o Rascaeta não é nenhum absurdo, certo? Eu acho que pra mim esse é o parâmetro aí. Eu acho que ele é um top 5 da história. É isso, óbvio que não é algo unânime, mas eu acho que é unânime que ele poderia estar, entendeu? Pra mim essa é a lógica. Esse aqui já saiu. Gonzalo Plata pode chegar. É um jogador também que fez gol em final de Copa do Brasil. Talvez ele pudesse estar até aqui. Será que o Gonzalo Plata já é importante para a história do Flamengo? Eu acho que um cara que fez um gol na final de Copa do Brasil já é importante. Com 6 meses de clube, ele conseguiu. Ele já tem o nome dele marcado na história do Flamengo, sabe? Mas aí não é mais ou menos a lógica do Ayrton. Não, porque o Ayrton Lucas não fez gol, né? Ele conseguiu uma expulsão, não. Então é importante. Pra mim é importante. Podem me criticar se for o caso, mas pra mim ele é importante na história do Flamengo. Já tem ali o nomezinho dele, tá ligado? Luiz Araújo também acho que pode chegar. É um jogador que tem ali as suas valências, não é nenhum craque absurdo, mas é um jogador que eu gosto muito e tem algumas coisas que são muito importantes. Que, por exemplo, ele é um cara que tem muita entrega. E isso conta muito. O Plata também tem, esqueci de falar isso. Mas isso conta muito pra torcida, pra esse fator idolatria. E o Luiz Araújo, ele tem muito gol e muita assistência, principalmente assistência, porque ele é um grande cobrador de bola parada. E isso, nos números, dá aquela infladinha que pode contar no final pra subir ele aí aqui nos nossos tiers e de repente ele virar até um ídolo, quem sabe, em algum momento. Mas eu acho que
ele pode chegar. Ele pode chegar. Apesar dele não ser um titular absoluto e tudo mais, ele me parece um cara que pode chegar. O Cebolinha, com todo respeito, nunca será. A gente já viu aí que o Cebolinha teve algum brilhareco no Flamengo ali com o Tite e tudo mais, bacana, mas nunca será, né? O Michael é um caso curioso, né? Porque ele ali em 2021, ele tem uma importância legal. Mas ele é mais um jogador folclórico, né? Acho que pra ídolo não dá pra pensar nem que ele pode chegar, ainda mais que nesse momento ele tá completamente encostado no Flamengo. Pra mim ele não chega não. Nunca será. Bruno Henrique também é top 5 da história, a mesma coisa que eu falei pro Arrascaeta. Você pode não colocar ele no seu top 5 da história, mas ele indiscutivelmente poderia estar no top 5 de qualquer um. O Samulino, ele pode chegar, mas eu ainda acho cedo. Eu acho ele muito bom jogador, tá? Acho muito bom jogador. Acredito, sinceramente, que ele vai chegar num patamar aqui de idolatria e tudo mais. Mas até agora, é isso, por exemplo, eu acho que eu vi mais do Jorginho e do Saul. Eu acho que eles contribuíram mais para a equipe do que o Samuel Lino. O Samuel Lino vem jogando muito bem, eu gosto muito dele. Não é uma crítica. Mas eu ainda quero ver mais. Eu ainda quero ver mais dele. Para conseguir dizer aqui. Mas ele, por exemplo, nesse ano mesmo, se ele consegue uma grande atuação aí nos jogos mais decisivos do ano, algumas, né, grandes atuações, ele tem de tudo para já subir até de repente pro ídolo. Porque é isso, é a contratação mais cara da história, jogador de muita grife, muita pompa e tudo mais. Acho que tem tudo pra até pular aqui algumas casas. Mas nesse momento eu acho cedo. Eu vi mais dos nossos guerreiros aqui do que eu vi dele. O Wallacian também é cedo. Muito tempo no banco, tem ficado. Eu acho que ele é um jogador que, se tivesse mais oportunidade, a gente já poderia até botar no pode chegar. Porque é isso, é muita personalidade, gol, artilheiro do Flamengo, se eu não me engano, no Mundial de Clubes. Mas nesse momento eu ainda acho cedo. Acho que a gente tem que ver se ele vai ser vendido, se ele vai ficar, se ele vai botar a cabeça no lugar, se ele vai ter mais oportunidade, ainda acho cedo. Juninho, nunca será, com todo respeito, até gostaria. Eu acho que seria sensacional um ídolo do Flamengo com o nome Juninho Xereca, mas é triste, não me parece o caso. E para fechar, o Pedro para mim é ídolo. Eu tenho minhas críticas ao Pedro, acho que pesa muito contra ele até o fato dele ter disputado por muito tempo com o Gabriel, que pelo menos enquanto estava no Flamengo também me parecia indiscutivelmente um top 5 da história, mas ele é ídolo. É ídolo. Teve um ano incrível de 2022, onde a gente foi campeão de Brasileiro e Copa do Brasil. É um cara que faz muito gol, né? Já tá ali, se não me engano, chegando no top 10 da história do Flamengo, se já não chegou de artilharia. Então é um cara muito ídolo. Então, ficou assim. Nossa tier list dos ídolos desse elenco do Flamengo. Hoje, né, no meio da temporada, no final do ano, a gente volta a fazer e ver o que mudou ou não. Ficou aqui no top 5 o Arrascaeta e Bruno Henrique, ídolo Pedro, importante na história Léo Pereira e Gonzalo Plata. Pode chegar lá, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Alexandro, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Saul e Luiz Araújo. Ainda é cedo para dizer Emerson Real, Danilo, Vinha, Everton Araújo, Carrascal, Samulino, Wallacian. Esse Everton Araújo está dando uma destoada aqui, né? Me parece. Mas enfim. Nunca serão, jamais serão. Matheus Cunha, Diogo Alves, Cleiton, Alan, De La Cruz, Everton Cebolinha, Michael e Juninho. E aí eu peço para você, deixa nos comentários o que você concorda ou discorda. Se inscreve, curte e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E diz aí também se tem mais alguma tier list dessa com elenco atual que você quer que eu faça. Diz aí.